Olá, meus amorzinhos, como é que vocês estão? Estavam com saudade? Hoje eu vim falar aí como lidar com esse processo de despertar, como a Luísa está lidando e quais são os pontos importantes que você precisa compreender quando você começa a mudar um pouco a sua realidade. Entender que essa 3D, esse mundo que você vivia, não é a tua única realidade, que você não é só teu corpo físico, você tem outros corpos e que você veio com algumas missões e que a sua essência ela pode ser totalmente diferente dessa capa que você está criando. Então, se você gosta desses assuntos, já venha, já deixa o seu like, já me siga, já acenda as notificações e vamos trazer este mundo holístico, esse despertar. Você aí passou por uma noite escura da alma, tá acontecendo situações ou aconteceu situações que tá fazendo você aí acordar para uma nova realidade. Você tá entendendo que você tem alguma coisa para mudar, que se você continuar assim você vai só sobreviver. E você começa a entender que você tem uma essência, que você tem uma missão e você começa a sentir um chamado para buscar isso e tudo começa a reverberar em você e você começa a entrar neste mundo. Só que você tem que entender que você estava passando por um processo muito difícil e que você tem que arrumar a sua casa. Como assim arrumar a casa, Luíse? Você tem que entender que tá tudo muito bagunçado. Então você começa no início do despertar arrumando a casa, entendendo que você tem mente, corpo e espírito, entendendo que tudo precisa vibrar numa frequência mais sutil para as coisas acontecer. Não existe só a espiritualidade dentro desse processo, não existe só o teu corpo material, mas existe os teus karmas, existe as tuas feridas, existe os teus pensamentos, então existe tudo. Então esse processo é um processo muito difícil, porque tu ainda tá muito inconsciente, mas tu tá entendendo que tu tá recebendo um chamado. Foi isso que aconteceu com a Luíse. A Luíse estava passando por um relacionamento de jornada de chama gêmea, onde tudo caiu por terra, e foi uma feridas expostas que eu não imaginava nem que eu tinha, e ali eu entendi, quando eu acordei, quando eu fui alinhar os meus chakras, que são os nossos centros de energia, eu vou trazer aqui, quando eu fui alinhar os meus chakras, eu entendi que eu precisava mudar, que se eu queria resultado diferente, eu precisava mudar. Sabia que foi assim que começou? Foi assim que começou o meu despertar. Foi quando veio um pensamento na minha cabeça, depois de alinhar o chakra frontal, depois de dias de dor de cabeça, eu disse pra mim, eu preciso mudar. Eu preciso deixar de ser desorganizada, eu preciso parar de procrastinar. Então você precisa, para você viver nesse mundo, começar a entender esse mundo, começar a equilibrar tudo na sua vida, você vai ter que começar a criar alguns hábitos para arrumar a sua casa. Você vai ter que, não estou falando da sua casa física, estou falando da sua casa interna, esse corpo avatar, serzinho de luz. Você precisa começar a entender que você aí é o único responsável por tudo isso e que você é a única pessoa que pode tirar desse fundo do poço, e você vai ter que entender que de uma certa forma tudo interliga. Então você vai ter que começar aí a mudar os teus pensamentos. Então você vai ter que começar a viver. Eu ainda não vivo desperta de fato, né? Mas eu já mudei muito e hoje eu tô me conectando ao meu propósito e eu tô começando a fazer o que eu tinha que fazer, né? Tô aprendendo a doar. Inclusive eu criei esse canal para mim entender o que a espiritualidade quer que eu faça e fazer pelo universo, fazer para Deus, não fazer pelo meu ego, não fazer para Deus. E é muito incrível que você nasceu com um contrato, eu nasci com um contrato lá onde que eu ia servir a servir ao todo, a aprender o amor incondicional, aprender aí a se julgar menos, aprender a curar alguns karmas e de uma certa forma buscar o amor e viver no amor. E quando a gente vive no amor, a gente deseja para o próximo a mesma coisa que deseja para si. Mas no meu caso, eu desejava muito pouco para mim. Então eu tive que aprender a desejar muito para mim conseguir desejar muito para o próximo.
próximo. E não foi fácil ser de luz, e não foi fácil mesmo. Então, se você passa por algo, é uma pessoa aí que se achava menos que uma coisinha, você vai ter que começar a construir isso. E no início, é muito comum você se afastar de pessoas, porque as pessoas aí da tua volta ainda estão inconscientes, e não significa que vão despertar nessa vida. Ou, né, imagina você aí, a pioneira, ser a primeira que vai trazer esse mundo para tua família ou para os teus amigos. Que massa, que responsabilidade, mas é massa. Então faça a sua parte. Você lá, quando nasceu lá, veio desencarnado nesta vida, encarnado, desculpa, nessa vida. Quando você nasceu, você disse que você ia passar por alguns processos e que você ia conseguir, que você ia acertar a missão. Então faça, você tem que remangar as mangas e vir. Mas dentro desse processo, ser de luz, é muita situação. E a primeira é isso, é você entender que você precisa arrumar sua casa, entender que você precisa cuidar da tua alimentação, cuidar do teu corpo físico. Você vai precisar sim fazer exercício, é muito importante. Você também precisa entender que o teu corpo físico, ele precisa ser amado, respeitado. Então, eu dizia muito, e eu não, como é que eu vou te dizer? E vou continuar dizendo isso, e não tenho vergonha de dizer isso. Eu só tinha uma tatuagem aqui. Quando eu comecei a me despertar, eu tatuei todo o meu braço, e eu dizia muito: quando eu criar consciência, eu sei que eu não vou fazer agora, porque quando eu criar 100% consciência, eu sei que não é, que eu não vou fazer mais tatuagem, porque é o nosso corpo físico. Eu vou estar botando toxinas no meu corpo físico para quê? Por vaidade. E hoje eu tô enxergando muito, apesar que eu tô louca pra fazer uma tatuagem aqui, mas hoje eu tô muito mais consciente. Hoje eu tô vivendo muito mais na consciência, e eu tô entendendo cada vez mais como, se fosse em outros tempos da minha consciência, eu faria algumas cirurgias plásticas agora que eu tô equilibrando o meu material. Eu fiz até alguns pequenos procedimentos estéticos, mas o procedimento estético que não mexe, não mutila seu corpo físico, né? Não maltrata o seu corpo físico. Então eu tô aprendendo a amar o meu corpo físico. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida era andar sem roupa, não vou falar, né? Mas andar sem roupa na frente do espelho. Eu morria de vergonha do meu corpo, e hoje eu aceito o meu corpo, eu cuido do meu corpo. Eu faço academia 5 vezes ao dia, mas Luiz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Programa algum momento, porque tempo a gente sempre arruma. A gente sempre arruma quando a gente quer, e você vai ver que quando isso tu faz, isso vai te trazer muito mais disposição. Outra coisa, você começar a ler, começar a se conectar com a criatividade, se conectar aí com assuntos dentro desse despertar. Quanto mais pessoas positivas você se conectar, mais positiva. Quando eu tô entrando na inconsciência, entrando na matéria, eu vou, né, e começo a assistir vídeos e vídeos positivos de pessoas aí que estão muito mais conscientes que eu. E ali eu começo a voltar, né? Porque é tudo muito desafiador, sim. Eu aí saí de uma pessoa que não acreditava em si, perdi tudo, eu perdi tudo. Tá? Financeiramente eu não tinha nada, e não que eu tenha, né, mas eu tive que reconstruir, inclusive, o meu lado, o meu trabalho, né, eu construí a minha empresa. Hoje eu tenho a minha empresa, né, a minha empresa do nada, né, com baralhinho e uns cursinhos gratuitos na internet. Depois eu comecei a fazer cursos, comecei a me dedicar, então, hoje eu abro minha porta, tô dentro da minha empresa, e hoje eu faço algo que eu nunca imaginei na minha vida: amar o que eu faço. Eu amo o que eu faço, ser de luz, eu amo de verdade. E assim, e eu não paro de me desafiar. Eu escuto a espiritualidade falar que eu tenho que me doar, eu vou lá pra rede vizinha, mesmo não, como é que eu vou te dizer,
sendo muito resistente às energias, eu cuido muito das minhas energias, mas a minha espiritualidade quer que eu doe. E mesmo sem saber como que eu ia doar, eu comecei a dar minha cara a tapa, criei o canal aqui, tô trazendo situações, tô fazendo coisas, tô aprendendo, tô evoluindo, e é tudo muito desafiador. E investe tempo, investe dinheiro, mas dentro desse processo você tem que entender que você precisa arrumar a sua casa, você precisa sim se conectar demais com a tua equipe espiritual. Quanto mais uma egrégora você montar, quanto mais equipe espiritual, mais tu vai entender tudo. Uma coisa que eu fiz lá no meu início, isso ressoa no teu coração, eu não entendia muito, eu só tinha me dito que eu tinha um mentor, um anjo de guarda, e eu comecei a orar pro meu anjo de guarda. E eu me lembro que eu fiz um acordo com o meu anjo de guarda. Eu me lembro que eu entrei no quartinho lá onde eu morava e eu disse pro meu anjo de guarda: eu vou correr atrás de tudo que você está dizendo. Você disse aí que eu tenho um propósito, que eu vim ajudar pessoas. Essa oraculista aqui no YouTube está me dizendo que eu vim com propósito, que eu vou ajudar muitas pessoas e que muita gente vão me buscar para isso, né? Como, que jeito? Eu confio em você e eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou começar a buscar, mas eu preciso confiar em vocês. Eu preciso que vocês segurem o meu material, ok? Eu entendi que é um processo que eu tenho que fazer por mim, que eu que tenho que buscar, porque eu não vou receber de mão beijada. Eu já entendi que eu tô passando por aprovações, isso eu também já entendi. Eu conversei assim com ele, chorando, tá? Chorava de soluçar. Mas eu preciso que vocês não deixem cair. Então, assim, tô com dívida no apartamento, tô, né, desempregada, mas vocês dão um jeito. Eu vou confiar em vocês, não deixa cair. Não deixa eu voltar a estaca zero, não deixa eu voltar para casa dos meus pais. Só isso que eu pedi. Mas se vocês deixarem, eu não vou mais acreditar em vocês. Então, aqui, a partir de hoje, a gente faz um contrato, eu e você, meu anjo de guarda. Foi assim que eu conversei com ele. Esse contrato, eu vou fazer de tudo que eu posso para mim aprender, para mim evoluir, para me seguir meu propósito. Mas você não deixa cair. Estamos acertados, anjo de guarda? Estamos acertados. E ali, mesmo com muito medo, eu fui indo, até que um dia eu conversei também com minha equipe espiritual, com o meu anjo de guarda, que eu precisava começar a ganhar mais, e foi aí que ele me empurrou para mim começar a trabalhar com os oráculos, porque eu tinha muitas inseguranças, tanto que eu ainda tenho algumas travas, por isso que eu ainda não tô seguindo bem o propósito, que é a espiritualidade que eu vim fazer. Mas eu tô começando a engajar nesse propósito. Eu tenho essa consciência, mas eu tive que desmembrar muita coisa. Vídeo? Jamais iria fazer um vídeo, jamais ia fazer. Então quem olha hoje a Luíse fazendo vídeo, conversando, acho assim, nossa, que menina que entende das coisas, nossa, que menina que é desenvolta. Uma cliente falou assim pra mim: nossa, como eu queria ser desenvolta que nem você. Eu falei: olha, trabalha, ser de luz, porque eu não era. Se você pegar alguns vídeos meus lá na rede vizinha de um ano atrás, vocês vão ver que eu era outra pessoa. Eu tive que ir para uma plataforma. Quando a minha irmã me indicou, não foi por causa do trabalho, não, porque eu tenho um currículo muito bom com comercial. Era por causa disso. Quando a minha irmã me falou, eu falei assim: nossa, é uma plataforma que homens podem aí dar em cima de mim, que não combina mais comigo. Eu pensei, né? E eu até comentei com ela. Mas depois eu fiquei pensando, ela falou assim: pensa, dá pra te tirar um dinheirinho lá e tal, não sei o que. Depois eu pensei assim: nossa, talvez a minha equipe espiritual me empurrando pra mim perder essa timidez, perder essa situação. E eu aceitei lá como um desafio. E eu fui trazer dentro do que eu acreditava, era assim que eu era. E logo depois, uns meses depois, eu comecei a ler oráculos lá. Foi lá que me abriu as primeiras portas, né? Então foi a equipe espiritual, total equipe espiritual. E eles foram me empurrando. E faltava 20 dias aí pra mim perder o apartamento e pra mim, né, e eu não tinha nem dinheiro para ir morar de aluguel, não tinha nada, não tinha. A equipe espiritual, ela fez um milagre na minha vida
em 20 dias eu fiz um resultado que eu nunca imaginei fazer na minha vida e eu consegui resolver, né? E ali a minha fé só aumentou. Então, quando eu falo de caderno da gratidão, quando eu falo, não é pra gente se apegar à matéria, não, é pra gente se apegar à fé. É a fé, né? Então, quando a gente tem fé, as coisas só sobem. Quando a gente tá mais equilibrada no nosso material, é mais leve as coisas, né? Então é mais leve porque tu não precisa te preocupar com algumas coisas que tu precisava se preocupar, né? Então é nesse sentido que eu falo. Então assim, você, uma dica que eu digo para você, e foi que eu fiz, se ressoa no teu coração, vai ser importante para você se afastar de pessoas, porque você está vivendo em outra frequência, você está começando a mudar a tua frequência. Teus pensamentos ainda estão muito confusos, mas você começa a entender que receber esse chamado e se conectar com pessoas que mudaram a frequência delas, que vivem num momento mais positivo, que são pessoas que buscam fé, que buscam estar bem, que buscam o seu equilíbrio, que buscam viver mais na consciência e que estão tão bem que você começa a vivenciar isso começa a impregnar em você e você não tá mais vibrando ali. Então é bom sim você dar uma afastada. Outra coisa, você não salva ninguém. Então a tua família talvez não tá no processo agora de despertar. Então, o momento, se eles realmente, algum momento chegar isso para eles, eles vão pedir a tua ajuda. Talvez você seja a primeira, a pioneira, né? E logo em seguida vem eles ou não, né? Então não adianta. Uma coisa hoje, essa realidade que eu vivo é minha realidade. É minha realidade estar sempre positiva, é minha realidade cuidar meu lado espiritual, cuidar meu campo energético, não fazer situações. Então assim, a minha família às vezes se incomoda por eu não beber, se incomoda por eu não comer carne. Agora eles já estão acostumados, mas no início era muito chato para eles. E eu era chata, porque eu sou uma pessoa complexa, eu tenho uma alma velha. Então eu sou uma pessoa, já era complexa, tudo minucioso, e agora para me explicar uma coisa eu tenho que explicar o contexto, e eu vibro isso, e eu gosto disso. Minha irmã, dá para te resumir essa história? E é assim que eu sou, e eu tô aprendendo. E outra coisa que é muito importante você aí que tá no início desse teu despertar, é você te conectar com pessoas que estão despertas, mais despertas que você. Porque você não está desperta, você aí está aprendendo a viver mais consciente. Eu ainda não sou desperta, né? Quando a gente se torna de fato desperta, a gente está engajada, a gente já está vivendo o nosso propósito. Eu estou aprendendo a viver o nosso propósito, e um dos meus propósitos é estar aqui, passando o que eu aprendi. E aí minha equipe espiritual está me direcionando a isso, né? Então você pedir uma alma aí que tá vendo e pode ajudar, já é Deus, já tô vivendo para Deus, né? Tô vivendo para mim e vivendo para Deus. E uma das coisas que eu tive que aprender, que eu tinha, para me ajudar alguém, eu tinha que acreditar em mim. Eu não posso fazer com que você acredite né, acredite em você, acredite num todo. Eu não tenho como ajudar Deus se eu não acreditava em mim. Então, para mim foi muito desafiador acreditar em mim. Então, se conecte a coisas positivas. Pegue pessoas que já estão aí vivenciando coisas que tu quer vivenciar. E quando você tá na tua inconsciência, com a energia um pouquinho mais baixinha, reclamando, com aquilo tudo, teu material, tudo, começa a ver essas pessoas, começa a criar fé. Foi a fé que mudou toda a minha vida. Então começa a buscar verberar uma fé. Outra coisa importante, silenciar a mente. Eu peco sim, eu digo que eu peco, porque minha vida é tão corrida, porque eu trabalho dentro de tentar, e a espiritualidade está trazendo pessoas com força para me ajudar. Com força para mim ajudar não, né? Para mim fazer o que eu vim fazer. O que eu vim fazer? Eu vim trabalhar.
ser de luz. Então a espiritualidade quer que eu doe, né? Então eles estão me empurrando para isso, e eles estão empurrando com força, por isso que eu tô fazendo mais movimento para isso. Então eles estão me empurrando, então eu tô sempre. Ontem mesmo, uma pessoa da minha família me pediu ajuda, então o tempo todo estão me pedindo ajuda, e eu paro tudo, não paro tudo mais, né? Mas eu ajudo, né? Não sei o que, tem um monte de coisa para fazer, não, eu vou fazer a mesa, porque aquele ser de luz está precisando da minha ajuda, né? Então eu paro tudo, mas tenho o meu trabalho, né? E graças a Deus eu sou uma pessoa tão abençoada, porque eu tenho clientes hoje mesmo, clientes de 2 anos que estão comigo, clientes estão sempre comigo, confiam em tudo. Se eu inventar de fazer a mesa radiônica, elas vão comigo. Se eu inventar de fazer reiki, o que eu faço, elas acreditam e confiam. Então, e eu também me propus ir lá para a rede vizinha, a minha equipe espiritual quer que eu comece a dar minha cara a tapa, que eu aprenda, eu tô numa sede de aprender como seguir meu propósito, de entender como seguir meu propósito. Eu tô com essa sede do propósito. Então eu já entendi qual é o meu propósito, mas eu ainda não entendi como que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho hoje. E eu tenho que buscar mais ferramentas, e eu tenho que entender, quanto mais eu estiver engajada nisso, mais a minha equipe espiritual traz ferramentas. E às vezes a forma deles entregar ferramentas é entregar pessoas para, te virando. Essa pessoa aí tá precisando de ajuda, e agora? Te vira, moleque! É assim, tá? Ser de luz. Então, começa a se conectar com pessoas que estão aí no nível que tu gostaria de estar. Pessoas que vão te trazer isso, porque você tá aprendendo a viver consciente. Você ainda não é o despertar, você só vai estar desperta quando você viver a matéria espiritual, todos os teus corpos integrado na tua essência, quando você conectar de fato com a tua essência, quando de fato tu conectar com a doação, com Deus. Deus é amor. Quando uma das coisas que a gente veio, a gente só vai ser evoluído mesmo, a gente só vai aí não precisar vir mais nessa matéria, é o que eu acredito, é claro, quando a gente buscar o amor incondicional. Deus é amor. Então a gente só vai conseguir ser um pouco mais, né, iluminados, não, quem somos nós, né? Senão a gente ia ser ascensionado, então bem longe disso, senão a gente não ia estar aqui. Mas, e eu tô aprendendo agora umas coisas muito básicas, tá fazendo com que eu crie consciência. Eu tenho uma alma velha e eu sou muito, eu tenho uma didática, não sei explicar, não sei se é didática, mas uma forma de explicar para as pessoas, de trazer as minhas verdades ou trazer algum tipo de ensinamento que as pessoas entendem muito fácil. Inclusive o meu sobrinho aí falou pra mim sábado passado, ele falou assim: Dinda, é sempre tu que me ensina as coisas. E ele todo feliz que eu ensinei ele a amarrar o cadarço. Tava todo mundo tentando ensinar, e eu já tinha tentado uma vez. Eu falei: Arthur, é assim, olha como é que eu faço, mas eu não dei atenção pra ele. E daí minha mãe jogou um tênis lá e disse pra ele: vai aprender, ele tem 11 anos. E ele não conseguia, até que eu sentei do lado e eu fui observar ele. E daí eu fiquei pensando assim: como é que eu vou ensinar essa criança a amarrar o cadarço? Daí eu entendi que ele é um ser, ele é uma criança muito inteligente, né? E eu disse: eu preciso achar uma ajuda. Daí eu disse: Arthur, eu vou te explicar e tu vê se tá coerente pra você. Ele falou: tá, Dinda. Daí eu falei assim: ó, precisava, né, fazer a orelhinha, e daí aqui vai se montar um buraco, tu precisa puxar outro cadarço dentro desse buraco. E fiz assim, né, pus a orelhinha, puxei o coisa e peguei com a outra mão para ele entender, sabe, o cadarço. Não peguei com a mesma mão, peguei com a outra mão o cadarço e fiz as 2 orelhinhas. E ele disse: Dinda, eu acho que eu entendi. Daí ele pegou, na mesma hora, ele é uma criança muito inteligente, muito esperta, ele pega muitas coisas. Na hora ele fez, e ele ficou assim, ó, muito feliz, porque todo mundo já tinha entendido. E quando ele foi para aprender a ver hora também, eu ensinei ele em 15 minutos com uma folha a ver hora, né? E quando foi para ler também, lá com 8 anos, 7 anos, e eu também ajudei ele,
então, assim, eu sempre ajudo ele. E ele diz, nossa, Dinda. E daí ali fez com que eu entendesse, me lembrasse coisas que a gente, na inconsciência, a gente não lembra, que realmente minha irmã, né, a mãe dele falou assim, mas a Bruna, meu segundo nome, a Bruna, ela sempre foi, ela sempre teve muita paciência, ela sempre foi muito boa em ensinar. E não é paciência, não. Talvez paciência também, talvez empatia, porque na inconsciência a gente esquece de ser empático, e não é todo mundo que é empático, não. Se você é uma pessoa empata, você é uma pessoa que se comove com o próximo, porque você tem essa mediunidade, você tem, a tua alma já aprendeu essa empatia, e as almas que não são assim é porque a alma não aprendeu a empatia. Não são empáticos. Eu sempre me botei no lugar do outro e acabava pegando essas energias pra mim. Não faça isso, pra ser de luz. Mas, e nisso eu sempre tentei fazer de tudo pra ensinar, de tudo pra mostrar. E hoje eu valorizo essa minha alma, hoje eu valorizo isso. E quanto mais eu tô nessa conexão, mais essa alma está aí tentando ser luz. Então, se conecte a pessoas, escute coisas de pessoas que tá vivenciando o que tu gostaria de vivenciar, pessoas aí que entenderam coisas que tu ainda não despertou, que tu ainda não criou para tua consciência. É muita coisa, eu ainda não tô nem do meu Deus, né? Mas eu hoje tô aprendendo a silenciar mais a minha mente. É importante você meditar, eu peco nisso, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu uso algumas ferramentas como ativar Metatron, se você também ativar algumas luzes em mim, a fazer alguns mantras. Eu ponho sempre mantra de Ganesha aqui, e eu gosto muito do Bidya Mantra, né? Yang, que é o Bidya Mantra do chakra do cardíaco. Então eu gosto muito, eu imagino uma luz muito rosa, Yang, para me conectar com o amor, para me conectar com a energia do amor, né? Eu gosto muito do Om, que conecta muito o Bidya Mantra do frontal e do coronário, né? E então eu trago muito isso, e isso me ajuda demais. Eu equilibro as minhas energias na mesa todo dia, eu alinho os meus chakras na mesa todo dia, eu tô sempre fazendo limpeza energética em mim toda semana. Então tudo isso, e eu tô aprendendo a viver na consciência, porque é muito fácil, principalmente quando a gente começa a equilibrar o nosso material. E a minha família era muito material, muito estar bem, né? Então coisas assim, eu tô aprendendo a valorizar e amar esse avatar, né? Eu tô aprendendo a respeitar esse avatar, uma coisa que eu era, eu ainda dizia, quando eu começar aí de fato a despertar, eu não vou mais fazer tatuagem, né? Não tinha nada de tatuagem, agora eu tenho algumas tatuagens, né? Então, eu tô aí aprendendo a viver desperta. Eu ainda não sou desperta, mas eu quis trazer isso para vocês, que vocês têm que entender, a entender aí que nesse processo você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar ao teu processo. Você precisa se dedicar a criar mais consciência. Você precisa entender que você vai precisar fazer situações. Você vai ter que parar de procrastinar, tu vai ter que estudar um pouco, tu vai ter aí que equilibrar o teu corpo físico, equilibrar o teu corpo mental. Como que eu equilibro o meu corpo mental? Fazendo coisas para aliviar o teu mental, para silenciar a tua mente, se conectar com a natureza, fazer caminhada, fazer algo para você. Você vai ter que entender que, principalmente se tu tá numa jornada de chama gêmea, que você aí conheceu a tua polaridade que tu não queria ver, e agora tu vai ter que equilibrar a tua polaridade sozinha. Entendeu? Ele te deixou a ver navios. Tô brincando. Mas é assim mesmo, vocês dois se desconectaram, porque vocês vieram se conectar, vieram espelhar situações e vieram cada um aprender sozinho. Se todo Paranauê tem um processo,
Mas não é esse o caso, né? O caso é que você vai ter que buscar sozinha o teu equilíbrio. E você vai ter que, dentro desse processo todo, você vai ter que equilibrar aí o teu sagrado feminino, o teu amor próprio, tudo, tá, ser de luz. Então, se você tá no início de despertar, entenda isso, meus amores, entenda aí que você vai ter que parar de procrastinar, que você vai ter que fazer exercício físico, que você vai ter que policiar seus pensamentos, que você vai ter que parar de comer alguns alimentos, de beber algumas situações, que você vai ter aí tentar viver mais consciente. E uma coisa que eu digo para vocês, quanto mais você fazer isso que eu vou te dizer agora, mais você vai ter conectado a tudo isso. Quanto mais você fazer o bem, quanto mais você aprender a viver pro amor, mais você viver para Deus, entender que você aí tá despertando e que você, pelo menos a minha missão, tá? É ajudar as pessoas. Eu nasci totalmente empata. Se você empata, é uma dica aí, que é o sensitivo, que é o que se comove com o próximo. Você veio ajudar. Por isso que você nasceu desde criança, para se comover. Então tu vai ter que achar a tua maneira de ajudar. Só que tu só vai ajudar o coleguinha quando você entender de fato quem você é. Você aprender a amar, a vibrar você. Você vai ter que entender quem é você. Você vai ter que entender que você é merecedor do melhor. Como é que você vai ensinar o outro a tirar a sua melhor versão se você não conhece a sua melhor versão? Então você vai ter que amar a tua celulite, que eu tenho bastante e não tenho, entende? Eu tô fazendo o que eu posso aí pra mandar elas, né, passear um pouquinho, mas tá tudo certo. E assim, porque, Luiz, às vezes eu ficava pensando assim, mas por que eu sou a única da minha família que tem essa má circulação? Eu tava vivendo inconsciente. O formato que o meu corpo estava agindo com as porcarias que eu estava comendo, com as porcarias que eu usava, com as porcarias que eu fazia. Então, meu corpo reagia, né? Então, agora eu tô aprendendo a curar tudo, inclusive o meu corpo físico, né? E, nossa, quando eu fui fazer os exames há umas semanas atrás, nossa, tudo tão limpo, tão limpo, tão limpo, até coisas assim que eu tinha curado, tudo assim, eu fiquei, nossa, o que aconteceu? Porque eu aprendi a controlar o meu emocional, eu comecei a usar a natureza. Quanto mais coisas plantadas tu comer, mais conectado, é importante. A minha espiritualidade me botou, se vocês olharem meu prédio, vocês vão ver que não tem árvore. As árvores tem algumas árvores meu Deus, na cerca, que tem uma cerca. Uma cerca é uma cerca e um muro. Tem algumas árvores no muro. E só tem uma árvore que ela cai. É a única árvore de todo, ela cai pra cá e cai pro meu quarto. É a única. O resto não cai nem pra minha sala, só cai pro meu quarto e cai pra minha... Então, assim, a única, tu olha assim na rua, às vezes eu tô vindo caminhando, eu vejo que não tem árvore em lugar nenhum. Pera aí. Estavam me ligando, só tem árvore aqui, então a equipe espiritual me botou de frente pra natureza. Me botou de frente para a natureza, né? Então a equipe espiritual, ela trabalha a teu favor. Ai, Jesus!